noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Dois Pontos, um programa voltado à educação, um programa voltado a trazer para vocês especialistas, professores, muitas ideias que estão ocorrendo aí no mundo da educação, nas escolas. E eu peço para que vocês compartilhem o nosso link, sigam-nos no YouTube, nas redes sociais, no Facebook da Rádio Portal Oficial. Nós temos aí várias redes sociais que nos acompanham, que têm os nossos programas. E hoje nós temos um especialista maravilhoso, o professor Luiz Carlos Paixão, que irá nos trazer um conteúdo excelente, de excelência e grandeza, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Compartilhem o nosso link, deixem o seu like e aguardem que já já nós voltaremos. Galerinha, é sempre muito bom poder entrar na casa de vocês para trazer conteúdos que abordam a educação. Esse é um espaço que traz a educação para dentro da casa de vocês. E lembrando que nós estamos cumprindo os protocolos, né? Nós sempre estamos com as máscaras, temos aqui o álcool gel, o distanciamento dos convidados, nós preservamos em primeiro lugar a saúde de todos que estão aqui. Eu, o professor Agi, que faz todo esse trabalho maravilhoso conosco para que esse programa aconteça, para que chegue na casa de vocês com essa qualidade. E gente, um espaço que antes nós não tínhamos, um espaço para o professor, um espaço para que possamos mostrar todo o trabalho realizado por esses professores maravilhosos que vêm participar do nosso programa. Esses projetos vêm trazer não só para os alunos, mas como para a comunidade escolar e para todos aqueles que nos acompanham, tudo o que está envolvido na área educacional. E hoje, nada mais, nada menos, temos assim, uma maravilha de pessoa aqui conosco, que é o professor Luiz Carlos Paixão da Rocha, licenciado em letras, português, imagina se não, né, gente? Tenho uma paixão especial pelos meus colegas de língua portuguesa, da Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Organização do Trabalho Pedagógico na UFPR, mestre em Educação na linha de pesquisa Políticas e Gestão em Educação, também pela UFPR. Gente, tanta coisa que eu vou deixar para que ele mesmo se apresente, e é uma honra recebê-lo aqui no programa Dois Pontos. Compartilhem o nosso programa, deixem o seu like, mandem as suas sugestões, as suas dicas de entrevistados, que eu tenho a certeza que será um programa de extrema grandeza e aprendizado para todos vocês que nos acompanham. Professor, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de estar conosco nesta noite, e eu gostaria que você se apresentasse. É um currículo extenso, maravilhoso, então eu vou deixar mesmo que você fale um pouquinho para nós da sua trajetória como professor, o seu trabalho. Conte para nós um pouquinho mais sobre você, por favor. Muito obrigado. Boa noite, Dani. Boa noite aos internautas, toda a equipe que está aqui acompanhando o programa, né? É uma satisfação. Quero de antemão agradecer pelo convite, por podermos estar aqui hoje, batendo um papo, né? Um bate-papo. Batendo um papo sobre a nossa educação, sobre os dilemas que nós temos, né? Sempre na perspectiva de melhorar, né? Melhorar a educação ofertada para o povo brasileiro, e que nós possamos avançar num país mais culto, né, mais avançado, mais democrático, enfim. E a educação tem muito a ver com isso. Eu sou professor, como você já disse, né, já estou aí passando de 30 anos no magistério. Que maravilha, gente! 30 anos no magistério, professor de língua portuguesa. Eu também sou um
um apaixonado, né, pela língua portuguesa, pela literatura, e foi isso que me fez me tornar professor. Quando eu estudei em seminário, né, estudei para padre na minha adolescência, e nós tínhamos um colégio interno no ensino médio, antigamente era segundo grau, e tinha uma professora de literatura em Londrina, que ela chamava Maria Salim, e ela adorava ensinar. Então, naquela época, nós já líamos livros como Grandes Sertões Veredas, que maravilha. Machado de Assis, enfim, fazíamos seminário de literatura. E quando eu fui definir o curso superior que eu iria fazer, no primeiro momento eu iniciei o curso de filosofia, mesmo porque ainda eu tinha uma esperança de continuar a trajetória dos estudos do seminário, né, como padre, enfim. Mas passado esse período, vou fazer o curso de letras. Apaixonou-se por letras. Por professor de literatura, enfim. Então, muito gratificante, né? Aí a semana que a gente comemora o Dia da Língua Portuguesa, enfim, estar aqui conversando com você. Então, agradeço bastante o convite. Eu tenho uma trajetória muito parecida, né, com a trajetória de milhares de professores e professoras, né, que começaram, em que os pais, desde o início, né, sem muita condição financeira, enfim, as nossas origens geralmente são de classes mais populares, e os pais acreditavam na educação como uma possibilidade de melhorar a condição de vida, de crescimento. Né? E eu lembro que em casa a educação era muito valorizada. Né? Nós somos 7 irmãos, eu sou o irmão mais velho. Meu Deus, que maravilha! E fui puxando a linha, né? Desses 7 irmãos, todos formaram-se professores? Não, nem todos professores, mas tem alguns. Que bom! E essa trajetória foi bastante interessante de incentivo da educação. E aí, depois que eu me formei no curso de letras, comecei a lecionar em Londrina, em Florestópolis, uma cidade do norte do Paraná. Que faixa etária? Eu tinha 20 e poucos anos. Não, os alunos. Os alunos, já comecei com alunos de ensino médio. Ai, outro nível. E aí, logo quando eu saí da faculdade, aqui em Curitiba, voltei para o norte do Paraná. E logo que eu saí da Universidade Federal, já aconteceram por 2 anos seguidos concursos públicos para professor. E eu passei nos 2 concursos. E aí já comecei a lecionar, e comecei a participar das mobilizações, né, das reuniões dos professores, lá na região de Londrina, enfim. Depois fui para a direção do Sindicato de Londrina dos Professores, aí depois fui eleito para a direção estadual da PP. Estou vendo aqui também da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Me conte isso. Atualmente, aí depois dessa caminhada de educação de estudo, porque eu sempre achei que era interessante você aliar a sua ação pedagógica, a sua ação política com os estudos. Né? Fora a sua vivência que você já tinha em sala de aula. Sim, sim. E os estudos aí eu fui procurar, né, entender um pouco mais a organização da escola, entender um pouco mais sobre as políticas educacionais, enfim. Isso me levou a fazer pós e o mestrado em educação. E toda essa experiência aí me levou a chegar na CNTE, né? Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A CNTE, ela agrega os sindicatos de professores e funcionários do país todo. Do país inteiro? Do país inteiro. Então, vários. Não só do Paraná? Não. Do Paraná nós temos 3 representantes do Paraná na Confederação, 4 representantes do Paraná na Confederação Nacional. Mas nós temos pessoas do país inteiro que participam
da direção da confederação. Agora, os sindicatos são centenas de sindicatos pelo país inteiro, enfim. Mas a confederação não, são só 3. A confederação é uma. É só uma? Só uma. Aí nós temos pessoas do Paraná que participam como dirigente da confederação. Entendi. Então o Paraná tem uma força significativa dentro da Confederação Nacional. E é um momento de felicidade estar lá participando da confederação. Até interessante porque nos 2 primeiros anos as reuniões ocorriam todas presencialmente. Então nós tínhamos que sair dos nossos estados e ir para Brasília. E como isso acontecia? Com o próprio salário? Se organizavam e iam? A própria confederação, né? Porque a confederação ela tem a contribuição dos sindicatos que integram a confederação. Entendi. Então, as idas, as reuniões, enfim, as audiências de negociação com o MEC, as reuniões no Congresso Nacional, por exemplo, o tema do Fundeb. O tema do Fundeb exigiu de nós, né, uma articulação nacional grande. Meu Deus, ele participou do tema do Fundeb. Professor, explica para o nosso pessoal, a pessoa que nos acompanha, o que é o Fundeb, para que eles possam entender um pouquinho mais. O Fundeb é hoje a principal política de financiamento da educação do país, né? A educação básica. Então, ela reúne uma série de impostos e que dão origem a um fundo destinado ao financiamento da educação. E é interessante que esse fundo, ele trouxe uma coisa bem interessante no país, que nós tínhamos a seguinte situação. Os municípios mais pobres, com poucos habitantes ou com poucos recursos, poucos impostos, a tendência era ter uma educação muito ruim, né? Mas você acha que isso mudou hoje? Melhorou. Melhorou. Porque o Fundeb ele redistribui os impostos. Mas não de maneira igualitária. Não, a partir do número de alunos. Que é o tal do custo por aluno. Sim. Então isso garante que tem um patamar mínimo, né, de financiamento da educação. Uma briga que nós conseguimos aprovar no Fundeb, na lei do Fundeb, mas ainda não foi regulamentado, é o que nós chamamos do custo aluno qualidade. Que é baixíssimo. Que hoje é baixo, mas nós queremos, tem só o custo aluno, mas a gente quer um custo aluno qualidade que nós avaliamos o seguinte. O Brasil ele precisa ter um patamar mínimo de qualidade. Então as escolas, todas as escolas precisam ter laboratório, biblioteca, precisam ter número de funcionários, número de professores suficientes, precisam ter programa de formação continuada, precisa ter um salário adequado. Então, o que seria a condição mínima para uma escola funcionar e para que o estudante seja atendido? Qual seria esse patamar mínimo? Que aí a gente chama que esse patamar mínimo geraria um custo por aluno, mas o custo de qualidade. E isso está para ser regulamentado, é uma outra briga que a gente está na luta. E você tem, claro, vamos lutar para que isso aconteça. Sim, e a CNTE, porque muitas vezes nós não percebemos a importância das organizações em nível nacional, né? Por exemplo, a PP, né, que é o nosso sindicato, ela é filiada à CNTE. Por quê? Porque tem várias demandas, várias definições que não se resolvem no Estado, mas se resolve lá em Brasília. E como há uma organização de empresários, tem confederação dos industriais, enfim, é preciso também ter uma confederação que represente os interesses da educação e dos educadores. Mas, professor Luiz, na sua percepção, falta esclarecimento? Porque hoje muitos professores, pais, veem muitas vezes a APP como uma organização para fazer greve, será que falta
esclarecimento mesmo de qual é essa busca, que existe um órgão como esse por trás, buscando uma qualidade relativamente positiva para os nossos alunos e para os educadores e para a escola? Falta esse esclarecimento? Falta uma visão, mas também não dá para culpabilizar a sociedade, porque ela também é vítima de um sistema, né? Ela é vítima de um sistema. No Brasil, se você for perguntar para qualquer pessoa se ela acha a educação importante, ela vai dizer que sim. Algumas pessoas vão fazer até discurso. Em época de eleição, os políticos todos... É o ponto máximo. Então eu sempre falo que há um discurso muito fácil no nosso país da importância da educação, mas um distanciamento muito grande entre o discurso e a realidade. E aí é importante nós termos esse diálogo com a sociedade e as entidades, pelo menos a maioria daquelas que eu conheço, elas têm como norte sempre a defesa da educação pública de qualidade. Então, quando a sociedade geralmente vê falar do sindicato, porque parou uma rua, porque fez uma mobilização aqui, fez uma greve, o professor não trabalha, o professor não faz nada. E não percebe que o interesse dos trabalhadores em educação é o mesmo interesse da sociedade. Quanto mais uma escola valorizada, quanto mais um profissional de educação valorizado, melhor será a educação ofertada de ensino para os filhos e estudantes que estão ali, né, no dia a dia da escola. Eu acho que falta muito essa informação e eu sempre digo, professor, desde o nosso primeiro programa, que é um programa que eu acho que é um dos primeiros que está abrindo espaço para que profissionais competentes como você venham esclarecer que acontece sim essa movimentação, uma movimentação séria que busca realmente essa qualidade, essa luta para que tenha um reflexo na escola para os nossos alunos. E isso é importante que as pessoas saibam que existe. O sindicato não é só para isso, né? Existe toda uma organização que é a busca da qualidade do ensino. E eu fico encantada de conversar com pessoas como você e ter essas informações que às vezes nem nós professores temos, né? E é uma honra tê-lo aqui para nos esclarecer sobre isso, porque isso só nos traz mais ânimo para os professores de que existem, por mais que poucas pessoas, porque não são todas que se colocam disponíveis para ir a essa luta, porque você, posso chamar de você, né, tem essa disponibilidade, porque você tem uma vida, uma família, as suas aulas, né, tem todo, e você mesmo assim está num grupo, né, em luta, em busca por tudo isso que você acabou de nos dizer. E isso é uma honra, é muito bom saber que temos pessoas como você e como outros que com certeza agregam a essa equipe que estão na luta, né, por esse Fundeb, por essa qualidade, por esse acréscimo, por essa busca positiva. Porque eu não vejo muito, eu e como as pessoas que me encontram na rua, eu falo que o programa aqui é na quarta-feira, na terça-feira, professor, o meu telefone já começa. O que você vai levar hoje, prof? Qual é o tema? Porque está sendo gerado, assim, abrindo a cabeça das pessoas. Eles estão vendo que não é só o professor está brigando, porque não é que o professor não quer trabalhar aulas com Meet, o professor quer o material para que se trabalhe adequadamente. O professor quer que o aluno tenha condições de ter aulas, todos tenham a mesma aula, né? Então isso está trazendo muito essa visão para a nossa comunidade e está sendo muito bacana e eu sou grata por ter vocês, né, com essa grandeza de conhecimento participando do programa. E aqui, assim, né, você já falou um pouquinho da sua trajetória como professor, né, e eu queria saber,
Vamos mudar um pouco. Tem mais alguma coisa? Eu acredito que ele tem um currículo extenso, que eu acho que nós precisaríamos, né, gente, como eu falo sempre, Gisele, vamos ter que aumentar o nosso programa, tá pequeno, não tá tendo muito tempo, estamos com convidados maravilhosos aqui, com trajetórias brilhantes, e que eu acredito que ele tem mais coisas para falar da trajetória dele, que é importante neste momento, professor. Tem ou não? Sempre tem, né? Mas acho que vamos falando aí durante o programa. Vamos no decorrer. Eu só queria citar 2 exemplos. Sim. Acho que você, Dani, levantou uma questão muito importante, né? Que é essa visão de que a luta dos educadores, que impacto traz para a sociedade e para os estudantes. Eu queria citar 2 exemplos recentes. Por favor. Um exemplo é uma medida do governo que reduziu pela metade as disciplinas de filosofia, artes, né? Filosofia, artes e sociologia. Olha, nós lutamos, e no país todo, os defensores da escola pública, que se preocupam em formar alunos com autonomia intelectual e não apenas massa de manobra. Né? Alunos críticos, alunos críticos. Então, nós já... um acúmulo de discussão, de avaliação, de que essas disciplinas são fundamentais para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes. O Estado reduziu pela metade essas disciplinas. Mas houve essa discussão? Fez por toque de caixa. Por toque de caixa. E houve muito apelo, enfim, atos para que o governo, inclusive o posicionamento do Ministério Público, para que o governo revise a posição, mas não adiantou. Isso prejudicará os estudantes, é um mal para a sociedade. Mas eu acredito que talvez, professor, as classes dominantes não queiram muito alunos pensantes. Alunos críticos. Aí está o que o Saviani dizia em um dos livros dele, que infelizmente no Brasil a escola pública tem servido na concepção da classe dominante para formar a classe dos dominados. Então nós teríamos uma escola pública para os dominados e uma escola privada top de linha, né? Aquelas melhores para formar vão dominar. E a gente precisa mudar essa realidade. Todo mundo, independente da sua origem, étnica, social, ele tem o direito e o Estado tem o dever de garantir uma educação de qualidade. E o outro exemplo relacionado agora, recente, essa semana que passou, o Estado do Paraná começou a trazer para dentro das escolas empresas que vão assumir os serviços de limpezas, agente 1 e agente 2. Nós tivemos um avanço extraordinário quando chegamos no acúmulo de que os funcionários de escola também têm um papel educativo. Com certeza. Você não pode achar que o funcionário da escola é o mesmo funcionário terceirizado que faz limpeza numa fábrica, enfim. A merendeira, ela tem relação direta com os estudantes. Com certeza. Inclusive, tenho que deixar aqui um beijo para a tia Beth, do Colégio Herbert, porque, gente, ela é mais conhecida na escola do que os próprios professores. Porque é ela que recebe, é ela que vê a realidade do aluno. Gente, é necessário esse vínculo. E esses agentes, muitas vezes, eles têm mais vínculos do que os próprios professores. Entende? E terceirizando, aí nós vamos ter, dentro das escolas, pessoas quase que descartáveis. Não serviu, mandou embora, não cria-se um vínculo. Não cria um vínculo não conhece e não há uma política de formação específica, educativa, para esses funcionários desempenhar um papel na escola. E então, veja bem, né? Há pouco tempo, desculpe interrompê-lo, esses agentes passaram a participar das formações, juntamente com os professores, que foi uma luta.
foi uma luta, porque antes eles não participavam, né? Existia a semana pedagógica para os professores e os agentes não participavam. Nós conseguimos, foi uma luta, e os agentes paravam tudo e participavam conosco. A escola era uma, todos lutando e falando a mesma linguagem para o recebimento desses alunos. E de repente, terceiriza-se tudo. Hoje tem alguém no portão, amanhã esse alguém que está no portão não conhece o aluno, se ele pertence àquela escola, ou seja, perde-se todo um sem trabalho. Contar as demissões. Né? As demissões. E quantas pessoas dependem, são anos, como agente 1 e 2. 15, 20 anos trabalhando no Estado, e tem empresa dizendo o seguinte, dessas terceirizadas, que não vão contratar os antigos funcionários com mais de 50 anos. Se tiver menos de 50 anos... não vai contratar ninguém. Pois é. Porque o que nós temos são funcionários muito antigos. Gente, tem funcionários nas escolas que acompanharam os alunos. Eu estou falando do 6º ano, né, que é mais a minha realidade, do 6º ano ao ensino médio. Eles são, inclusive, homenageados por terem passado por todo esse período escolar dos alunos, e eles têm um carinho tão grande dos estudantes, e de repente corta-se isso da noite para o dia, os agentes estão desesperados, e daqui um dia eu acredito que logo logo isso vai acontecer com os funcionários. Sim, e todo o investimento na carreira do funcionário foi construído um plano de carreira para os funcionários de escola, com profissionalização, enfim, está indo para a lata do lixo com essa medida do governo. Você acha que tem retorno? Conseguimos fazer com que isso não aconteça? Deixa essa resposta para depois do intervalo. Voltamos já, não saiam daí, a entrevista está imperdível. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together at least. Então, meus amores, voltando, deixando aqui uma dica do Salão Eles e Elas. Tá aí no vídeo de vocês o contato, liguem, agende o seu horário, com o Júlio, com a Bia, são profissionais maravilhosos, vocês serão muito bem recebidos. Apareçam lá, digam que viram no nosso programa, que vocês vão sair lá satisfeitas e lindas, tenho certeza. Um super beijo para vocês do Salão Eles e Elas. Voltando aqui, porque o nosso assunto tá muito bom, não entramos nem na pauta ainda, gente, é muita coisa para falar. Mas então, professor, será que existe a possibilidade de revertermos isso? Existe. Na luta. Na luta, né? A única possibilidade de alterar isso é a luta coletiva, e nós esperamos, né? Nós, inclusive, nesse final de semana, eu pude participar aí de uma mobilização, pedindo inclusive a saída do secretário de Educação, Renato Feder. Infelizmente é uma pessoa de outro estado que não conhece a educação do Paraná. É um empresário. Um empresário, e tem adotado medidas altamente nocivas para a educação. Nós esperamos que o governador tenha bom senso. Tem tantas pessoas preparadas aqui no Paraná que poderiam assumir a Secretaria de Educação. Olha os quadros da Universidade Federal, da própria rede, enfim, que poderiam implementar de fato uma política que coloque como foco os estudantes. Sim, porque eu vejo assim, nós estamos num momento de pandemia, sofremos muito ano passado, mas nós caminhamos, nós conseguimos caminhar, pouco, mas caminhamos. E de repente vem essas mudanças que nos deixam assim, desesperados e com uma incerteza que nos traz uma falta de segurança tanto para os agentes, agente 1, agente 2, professores, funcionários todos. Então, que os nossos apelos dos profissionais da educação, né, sejam ouvidos pelo nosso governador,
que ele consiga realmente receber as pessoas e ouvir, porque o relato que nós temos que nem recebidos estamos sendo, não é verdade? Bom, professor, vamos lá, vamos para o nosso tema, porque, meu Deus, mas olha, tá muito legal, muito 10. Compartilhem o nosso link, acessem, deixem o seu like, mandem as perguntas. Realmente são várias perguntas chegando aqui, mas com certeza nós responderemos a seguir. Professor, existe o racismo linguístico? Vamos lá, direto no ponto. Existe o racismo linguístico e como ele atua na sociedade brasileira. Nós sabemos que Semana da Língua Portuguesa, sabemos a questão da variedade linguística, mas sabemos do racismo linguístico. O que você tem para nos falar sobre isso? Esse é um tema bastante interessante, né? A sociedade brasileira, ela tem nós chamamos um racismo estrutural. O racismo é um dos pilares da organização da nossa sociedade. E ele contamina todas as áreas, né? Se nós pensarmos no processo educacional, nós vamos ver na língua portuguesa, no ensino de literatura, nós vamos ver no ensino de história, no ensino da matemática, enfim. Isso porque nós somos vítimas de uma ideologia utilizada, eu chamo de ideologia de dominação racial, utilizada lá no passado para justificar a escravização de negros. Porque na época, para a maioria das pessoas que viviam no nosso país, era natural escravizar o negro. A escravização era um processo natural. E como se deu isso? Através de uma construção de várias ideias no campo da ciência, no campo da religião, enfim, do poder. E essas ideias, elas deixaram origem, né? Deixaram marcas na nossa sociedade, inclusive na língua. Porque dos componentes dessa ideologia de dominação racial foi a tentativa, né, de inferiorizar o negro. Então, tudo que é relacionado ao negro é ruim. E invisibilizar as contribuições positivas da população negra. Então, o africano chega aqui no Brasil e toda a construção, toda a produção tecnológica, intelectual do continente africano, né? Hoje todo mundo é consenso que a África é o berço da humanidade. Todas as construções intelectuais, tecnológicas produzidas no continente africano, quando o negro vem para o Brasil, é esquecida, é colocada por debaixo do tapete, né? Isso para construir uma visão de que o negro era inferior. E aí, o que isso tem a ver com, vamos dizer assim, com a linguagem, né? Com a língua portuguesa? Essa resistência na língua. O que tem a ver essa ideologia de dominação, essa tentativa de inferiorizar o negro lá no passado com a língua que a gente fala hoje? Infelizmente, palavras utilizadas para inferiorizar o negro ainda estão presentes no nosso vocabulário. Por exemplo, quando a gente fala, alguém diz, você denegriu minha imagem. Para muita gente é uma palavra normal. Denegriu. Mas o que é denegriu? Me tornou negro. Então negro é uma coisa ruim. Então veja o poder que as palavras vão reproduzindo ainda uma ideologia de inferiorização do negro hoje. Tanto é que muitas situações ruins são registradas com negro. Situação da preta, o que mais? O livro preto, tudo remete a essa questão da inferioridade. Ou o negro ele é negro, mas de alma branca. Né? Como se tivesse
Negro de alma preta. Almas diferentes. Cor de rosa, eu queria a minha cheia de glitter. Aquela música, né, do Alma Não Tem Cor, acho que é do Itamar Assunção, e o Zé Cabaleiro também gravou. Adoro o Zé Cabaleiro. Alma Não Tem Cor. E professor, a relação da língua com o racismo estrutural, você já disse, né, estruturante no Brasil. Como que você vê essa questão estrutural e estruturante no Brasil? Porque nós sabemos que não é só aqui no Brasil que isso acontece. Né? Que relação tem essa linguagem? Então, como eu disse, né, a língua é uma forma de expressão do racismo estrutural que nós vivemos na sociedade brasileira. Mas o que é racismo estrutural? Vamos pensar assim, né? Basta olharmos para a organização da sociedade e se naturalizou, por exemplo, você não perceber poucos negros na política, poucos negros no judiciário, poucos negros em instâncias de poder, e você vê a maioria dos negros em situações de pobreza, né? As pesquisas mostram aí que entre os mais pobres, 70% são negros. É um quadro preocupante, mas que está naturalizado, virou estrutural. As pessoas acham, para o negro chegar a uma esfera maior, o esforço que ele tem que fazer é gigantesco. Isso para a política é bom? Não é bom para nenhum setor, né? Mas há políticos que usam isso para inferirem as suas posições e usarem isso a benefício próprio. Sim. Entendi agora a sua fala, nesse sentido mesmo. Muita gente se beneficia desse racismo estrutural. Vejamos toda a luta pelas cotas raciais. Que é uma guerra. Que o movimento negro vem fazendo já há algumas décadas. Cotas para ingresso no ensino superior, para o mercado de trabalho, para tentar amenizar esse quadro de desigualdade social no país, que é grande, mas o quadro de desigualdade racial é enorme, ele é estrutural. E precisamos romper com isso. Com certeza. E essa mudança linguística, ela seria uma luta, uma ação para a luta antirracista? Sim, é por isso que o movimento social negro, né, tem aí ativistas, intelectuais, enfim, nos últimos 30 anos aí, fez uma dedicação específica ao tema da educação. Já em 1995, nós tivemos uma marcha em Brasília chamada Marcha Zumbi. Zumbi, os 100 anos da abolição, foi uma marcha histórica. Quando aconteceu? 95. Meu Deus, precisamos fazer outra! 1995, é verdade, está precisando. E nessa marcha, um documento, né, foi feito um documento debatido nacionalmente, enfim, foi entregue ao governo federal, e uma parte desse documento falava da educação. E lá tinha um trecho que é pesado, forte, que dizia o seguinte: a educação brasileira, como é materializada hoje, na época, né? Ela é um espaço privilegiado, a escola é um espaço privilegiado de manutenção e reprodução do racismo. E aí, por que a escola é um espaço privilegiado de reprodução do racismo? Porque ela reproduz nos seus conteúdos aquelas construções ideológicas lá no passado, utilizadas para justificar a escravização, no seu cotidiano. De lá para cá, houve mudanças. Nós tivemos a Lei 10.639, né,
que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura africana nas escolas, isso em 2003, mas tem ainda uma trajetória grande para que o estudante negro ele possa, na sua trajetória acadêmica na escola, ele possa ter ferramentas para construir a sua identidade étnica de forma positiva. Infelizmente, o estudante negro tinha na escola só referenciais negativos sobre os seus antepassados. Professor, ele tinha ou ele ainda tem? Ainda tem, mas diminuiu, né? Há um esforço de vários professores que têm atuado no sentido de resgatar a autoestima dos estudantes. E não é só uma questão para os estudantes negros, né? É importante que todos os estudantes tenham uma visão positiva, tenham referenciais positivos de todos os povos que vieram para o nosso país. Porque essa não é só para os negros, não, né? Nós temos, para o país, para a nação. É com a nação, não é só voltado aos negros. E eu gostaria assim de saber esse impacto dessa resistência, para que essa ressignificação para a população negra aconteça. Você acha que temos uma equipe, os jovens hoje estão preparados para lutarem com grandeza e com clareza na fala, para que tenham esse ressignificado para mudar isso? Olha, eu percebo assim, até com alegria, que a compreensão dos jovens hoje sobre a questão racial, ela é grande, né? Inclusive tem várias propagandas hoje incentivando tudo isso. A questão da aceitação do cabelo. Sim, assim, sim. Muito bacana. Porque antes uma menina na escola, por causa de uma menina negra, sofria muito na escola, né? Hoje ela sofre um pouco menos. Mas já se assume. Já se assume. Então a juventude tem compreensão mais positiva do seu pertencimento étnico. Percebemos que houve uma evolução. Sim. E o que nós vimos na nossa época era meninas chegar ao ponto de raspar a pele, enfim, para esconder a sua negritude, né? Então hoje a consciência de pertencimento melhorou, porque nós já começamos a ter, por exemplo, atores e atrizes negras, e não é por acaso, né? Tudo fruto de uma luta. Comerciais, né? Propagandas com personagens negros, porque até pouco tempo você não via famílias negras nas telenovelas brasileiras. Quando você via o negro, era desenvolvendo papéis inferiores, subalternos. Sim. Então isso tem mudado, mas como você mesmo apontou, precisa mudar muito mais. Aliás, a população negra é mais da metade da população brasileira. Sem atacar o problema da desigualdade racial, nós não vamos superar esse quadro de desigualdade social. Eu acho que nós estamos avançando, temos propagandas lindíssimas, né, da aceitação e tudo mais. Gente, eu tenho tantas perguntas, mas assim, antes de eu continuar, porque eu quero que você fale um pouquinho dos seus futuros projetos, vamos para o momento dica de leitura. Esperem um minutinho que ele vai trazer para nós algumas dicas muito bacanas. Aguardem aí. Galera, prestem atenção nas dicas de leitura que o professor trouxe para nós, super importantes e de ótima leitura. Olhem só. Eu trouxe 3 livros aqui que tem muito a ver com o que nós estamos debatendo e com o programa em específico. O primeiro é Aulas Não Presenciais em Tempos de Pandemia. Improviso, exclusão e precarização do ensino do Paraná. Logo quando iniciamos aqui no Paraná as aulas remotas, uma série de estudiosos, professores da rede,
se reuniram e resolveram escrever um livro. Porque o discurso oficial é de que nós estávamos, o Paraná estava o melhor estado na organização do ensino, enfim, e deixando de mostrar contradições e incoerências do processo de implementação. A verdadeira realidade. Verdadeira realidade. Primeiro, o governo anunciou o início das aulas remotas em uma sexta para começar na próxima segunda. Sem internet nas escolas e sem equipamento. E sem planejamento, sem formação adequada para os professores. Os nossos professores e professoras foram verdadeiros heróis. Cobaias. Cobaias e heróis. Porque tiveram que se virar nos 30. Se virar. E aí esse livro traz um pouco sobre o que aconteceu, principalmente no processo de implementação, a falta de planejamento. Nós também levantamos uma preocupação de que no início das aulas remotas, né, nesse processo, a Secretaria adotou um modelo simplório de pegar a organização das aulas presenciais e colocar dentro de uma plataforma, esquecendo que é diferente o ensino presencial do ensino remoto, né? Há peculiaridades, o estudante não consegue ficar o dia inteiro, ou 5 horas por dia, concentrado na frente de um celular, quando tem o celular, quando tem internet com qualidade, enfim. Então, é uma boa leitura, para não alongar muito aqui. Gostei. Vou ler. Esse livro tem tudo a ver aqui do que nós estávamos conversando, né? Relações raciais no cotidiano escolar. Aí fala um pouco sobre a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Tem um artigo meu nesse livro. Ai, que maravilha. E nesse daí também. Ai, tem que outro maravilha, artigo. Parabéns. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado sobre a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. E aqui, esse livro tem vários artigos aqui de estudiosos que vão mostrar como é possível o professor, a professora, independente da disciplina da atuação, resgatar de forma positiva as contribuições dos povos negros, na sociedade brasileira e no mundo como um todo. Por exemplo, quando a gente foi estudar Machado de Assis, por que não falar que Machado de Assis era um negrão, né? Por que não? Isso é importante para a constituição da... Fora que é obrigatório trabalhar esse tema, seja qual disciplina for. Sim. Né? Qualquer professor hoje ele tem que trabalhar e abordar esse tema em suas aulas. E isso é importante, bastante formação dos professores, que as redes propiciem informação, porque não é um tema delicado, um tema fácil de trabalhar, né? Porque muitas vezes os professores podem achar que está fazendo um bom trabalho e continua reproduzindo o que a lei quer desconstruir. Por exemplo, eu fui numa escola uma vez que eles estavam organizando uma Semana da Consciência Negra. E a atividade lá final da semana era uma apresentação teatral. Aí na apresentação teatral, eles colocaram lá um aluno negro de short e os demais dando chicotada no aluno, né? Colocando entenderam muito bem. O negro, eles queriam, assim, nem por maldade, né? Mas eles pensaram, vamos reproduzir o momento histórico da escravização, mas mostrando o negro de forma interiorizada. Ao invés, por exemplo, de mostrar toda a resistência do povo negro a conquista, né? ao Onde processo eles de escravização. Sim, com certeza. Outro exemplo, teve uma cidade aí do interior, que eu sou sempre chamado para fazer fala sobre esse tema. Com toda razão, né, gente? Maravilhoso. E aí a cidade, uma professora me ligou porque ela não estava entendendo, porque eles iam fazer um desfile no 7 de setembro, estava toda a cidade, as duas escolas empolgadas, enfim,
iriam contar a história do Brasil na avenida. E a professora ficou magoada porque os alunos negros não queriam ir participar na avenida vestidos de escravos. Claro que não, né? Pois é. Então, aí eu tive que explicar para a professora, enfim, que ela precisa pensar. Tem tantas contribuições do povo negro. E o negro, ele chegou no Brasil como uma coisa, escravo. A linguagem escravo, ele não é escravo. Ele é um ser humano dotado de cultura, competência. Como outro ele qualquer. foi um ser humano escravizado. É diferente, do escravo. Esses 2 livros eu vou doar aqui para o programa. Que legal, galera! Vão sortear então esses 2 livros. Comentem, compartilhem. Quem compartilhar esse link vai estar concorrendo a estes livros. Ok, galera? Obrigada, professor. Ai, nossa, eu vou me inscrever porque eu também quero. E o último livro é um pouco do trabalho que nós estamos fazendo aí nesse último período. Leitura do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Que muitos não compreendem, isso, né, professor? Né? Ele foi tão injustiçado, né? O Paulo Freire é um dos autores mais lidos no mundo, né? No mundo. E foi muito injustiçado recentemente e começaram a tentar rotular os pensamentos, a obra de Paulo Freire, como se Paulo Freire fosse responsável pela educação no país, enfim, uma leitura totalmente deturpada. E baseado nisso, nós procuramos a Universidade Federal do Paraná e o Instituto Federal aqui do Paraná, o campus de Curitiba, para se toparem fazer um projeto junto conosco, né, o coletivo APP Independente. Nós temos lá dentro da APP Independente um coletivo de formação. E nós queríamos iniciar um processo de leitura da obra de Paulo Freire. Quando começamos o projeto, era um ano de que comemorava os 50 anos do principal livro de Paulo Freire, que é a Pedagogia do Oprimido. E aí lançamos nesse ano o primeiro ciclo de leitura e estudos de Paulo Freire. Que maravilha. Onde participaram aí em torno de 500 pessoas de todo o Paraná. O ano passado nós realizamos o segundo ciclo de leitura, que também contou com a participação de mais de 1.000 pessoas em grupos de leitura no Paraná. Cada ciclo é um livro de leitura. E o terceiro ciclo, o livro de leitura será esse, Educação como Prática da Liberdade. Nós tivemos mais de 2.000 pessoas inscritas, foi uma surpresa enorme para a gente. Mas vai ter lugar para todo mundo? Os cursos são online dessa vez e com grupos de leitura. E é interessante que o curso é autogestionável. Então a pessoa organiza lá um grupo de leitura e cada mês eles fazem uma reunião para debater um capítulo do livro. Que legal. E nesse terceiro ciclo, a gente comemora os 100 anos de nascimento de Paulo Freire. Em setembro é o aniversário de nascimento dele e nós vamos concluir o ciclo comemorando o centenário de Paulo Freire. E nós tivemos, até estávamos comentando aqui antes do início do programa, tivemos inscritos de fora do país. Olha que maravilha, gente! De Portugal, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então isso mostra a vitalidade do pensamento do Paulo Freire. E um dos objetivos, né, das nossas reflexões do ciclo é refletir sobre a educação do país a partir da leitura do Paulo Freire. Esse livro, muito interessante, ele tem basicamente, quem deseja conhecer o pensamento do Paulo Freire, esse livro aqui está ótimo. E para aqueles que criticam, primeiro vamos buscar a leitura, o entendimento, né, para que depois saiam falando, sim. Coisas que realmente não condiz com a... Né, com o Paulo Freire é uma pessoa amorosa, né, uma pessoa amorosa, ele defende uma pedagogia de valorização do educando, do sujeito, valorização do professor. E ele vai trabalhar nesse livro para contextualizar a educação brasileira, ele contextualiza as origens
da sociedade brasileira. E vai mostrar que a sociedade brasileira, infelizmente, tem uma origem autoritária, né? A escravização, o que se fizeram, o que se fez com os indígenas, enfim, a opressão, o latifúndio, então tudo isso virou quase como se naturalizou na sociedade brasileira. E aí ele diz que para fugir desse processo é só através do processo educativo. Por isso ele diz a educação como prática da liberdade. E aí ele traz toda uma bagagem e proposições de como a educação deve ser realizada no nosso país, a fim de que a gente possa ter um país mais democrático, mais humano, enfim, sem abrir mão do conhecimento sólido. Então é uma excelente leitura e nós estamos muito felizes. Aqui em São José dos Pinhais, por exemplo, tem já 2 grupos de leitura no 3º ciclo. Nós hoje, antes de vir aqui para o programa, nós já estávamos com em torno de 150 grupos de leitura. Maravilha, enfim, gente. vamos chegar aí a mais grupos de leitura. Então, uma boa obra aqui. Fiquei muito interessada, a professora Elza também nos apresentou, falou um pouquinho sobre esse projeto no programa anterior. Eu mesma estou, sempre lindo. Quem fez magistério, pedagogia, não tem como não ter lido, e trabalhado com Paulo Freire, com as suas obras de grandíssimo, assim, entendimento, esclarecimento para todos que leem. E fica a dica de leitura do professor. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque infelizmente nosso programa está acabando. Vamos ter que pegar a Gisele depois nós vamos dar um jeito de ter uma conversinha com essa Gisele, para ver se nós conseguimos ampliar nosso programa. Professor, quais são os futuros projetos? Então, nós estamos além desse, envolvidos até o pescoço nesse projeto do ciclo de leitura. Agora, entre o final de abril e início de maio, nós vamos ter o primeiro encontro, São 5 encontros online, cada grupo organiza, define a data do seu encontro e a coordenação envia um roteiro. Fora o ciclo, nós estamos com uma preocupação muito grande com o que está acontecendo na educação no Paraná. Nós estamos vivendo um momento grave. O assédio moral tomou conta das nossas escolas. As escolas têm sido tratadas como se fosse uma empresa, uma fábrica. A vida do professor totalmente virada de perna por ar. Você pegou, professora Dani, uma questão importante, que há parte da sociedade que caiu nesse discurso que funcionário público, professor não está trabalhando na pandemia. Não está trabalhando, estou lá em casa, gente! Pelo amor de Deus! Os professores levaram o trabalho para dentro da sua casa. Hoje quase eu fiz uma live para o pessoal entender o que eu estava passando na minha casa. Eu não sabia se eu corrigia Kit, se eu olhava os Meets, se eu olhava o Google Class, se eu atendia o WhatsApp dos pais, se eu atendia aluno me chamando. Ou seja, privacidade zero. Perdemos a privacidade. Acabou a nossa vida, não temos sábado, domingo e o professor não trabalha. É um absurdo. O professor está trabalhando mais do que ninguém e no momento, infelizmente, sem as condições adequadas para o seu trabalho. Com o próprio recurso do professor. Bolso, internet. A fala de que o governo fez aí, que ia distribuir internet para professores e alunos. Não existe isso, não existe equipamentos, não existe equipamentos, enfim. Fora que esses kits que os professores estão buscando na escola, o risco que estão correndo, quantos colegas não estamos perdendo todas as semanas, Meus sentimentos aqui, quero deixar nesse programa a família da professora Leise, a tantos outros colegas, companheiros, amigos, de longas datas, trabalhos maravilhosos, perdendo toda semana muitos profissionais da educação. Então eu acredito que nós precisamos sim, senhor governador, de um olhar voltado para estas questões. Está tudo muito sério. Muito sério, muito sério. Parece que nós estamos no faz de conta. O trabalho dobrou e o resultado é zero.
Fora que, os MITs estão indo. Não, não estão não, gente. Tá? Não estão, não vem com faz de conta. Você porque os estudantes não conseguem acompanhar o tempo todo, né? Não tem condições, não tem internet, não tem aparelho, eles estão cansados, não conseguem chegar no horário, acompanhar a aula os 40, 50 minutos, o professor não consegue ficar ali das 7h30 às 11h45, das 18h30 às 22h40, sem poder ter um tempo para levantar, para ir ao banheiro. Você tem que pedir licença para o aluno, porque você não pode desligar a câmera para buscar uma água. Agora então, saiu uma orientação nova, mas uma orientação nova que nem professor nem aluno pode fechar a câmera, né? É aquele equívoco que nós já dissemos aqui. Não dá para reproduzir a dinâmica das aulas presenciais com o ensino dentro da nossa casa. Remoto, enfim, é outra metodologia, enfim, é outro tempo, os tempos são diferentes, as metodologias são diferentes e parece que o Estado só quer dizer que está tendo aula, mas não está preocupada com a qualidade de ensino. Você falou aí também dos projetos que a gente tem aí pela frente, e nós falamos bastante da importância de trabalhar com os temas das relações raciais na escola, porque muitos educadores, praticamente nenhum educador teve formação para trabalhar de forma adequada com as relações raciais da escola. Porque o que acontece... Professor, eu posso falar? É muito difícil. Muito difícil. Nós temos medo até de como tocar no assunto e não sermos coerentes com o que deve ser. Sim, porque a nossa formação foi porque a escravidão acabou por causa da princesa Isabel. Que os negros foram escravizados porque eram mais dóceis do que muitos não fazem por medo de fazer errado e ficar pior a situação. Sim. Né? Precisamos de mais aparatos para que possamos trabalhar de forma correta. Então, há muita biografia hoje em institutos, espaços que nós podemos buscar essas informações e aprimorar os nossos estudos. Precisamos divulgá-los, precisamos trazer o professor aqui em mais um programa para abordarmos todos esses espaços e esses temas. Fica aqui o convite ao vivo para o professor retornar para falar conosco sobre esses espaços, essas formas para que os professores tenham ideias e possam ter lugares específicos e certos para buscarem esses conteúdos, para serem trabalhados de forma correta não, para que nós possamos ter uma forma, um caminho certo para seguirmos. Eu vou aproveitar para deixar aqui 2 espaços de pesquisa, de produção acadêmica importantes aqui na nossa região. Os NEABs, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Nós temos um na Universidade Federal do Paraná, que tem feito seminários, tem livros produzidos, inclusive tem um dos livros sobre a Lei 10.639, também tem lá um artigo que eu pude escrever. Encontramos na internet isso? Sim. Ótimo. NEAB tem várias produções, tem cursos de formação para professores, agora deu uma parada com a pandemia, mas já deve estar voltando. E também o NEAB da Universidade Federal Tecnológica. Tem lá a professora André, que está fazendo um trabalho excelente. Deve lançar em breve aí um programa de formação também lá no... Professora André, convidada para vir no nosso programa. É bem interessante, né? E isso tudo é fruto da mobilização do movimento social negro. Eu me lembro quando montamos barracas na Universidade Federal do Paraná em defesa das cotas. Quando eu estudei na universidade, eu olhava para os lados e basicamente eu era um dos poucos negros. No meu curso, eu era o único negro, no meu curso de letras. E hoje você vai na Universidade Federal, ali na reitoria onde eu estudei, e vê aquela diversidade de pessoas do país. Hoje tem o Brasil lá, antes não tinha. E aí essa luta foi produzindo, políticas, leis e também grupos de estudos, de pesquisas, de amparo aos estudantes. E agora nós
nós conseguimos lá na Universidade Federal uma diretoria específica, né, para as políticas afirmativas, que hoje lá é coordenado pelo professor Paulo Vinícius. Um abraço aí, viu, Paulo? Um abraço, Paulo, outra parabéns. Pessoa que vai pode vir também, aqui, está convidado para o nosso programa, já fica o convite. Ele pode fazer, inclusive, um balanço que maravilha. das políticas de cotas na Universidade Gente, Federal. Vocês entenderam que nós temos muita coisa para abordar no nosso programa. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas fica o convite para que você volte, né? Vamos convidar também essas pessoas de grandeza, né? De sabedoria, que vai só acrescentar mesmo ao nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, foi de suma importância todas essas informações. Gostaria de explanar e fazer muito mais perguntas, mas fica o convite para assim que você tiver disponibilidade, voltar para que nós possamos continuar esse bate-papo muito legal. Galera, se vocês gostaram, compartilhem esse link, mandem as suas perguntas, nós vamos responder, traremos novamente o professor para outro bate-papo e é sempre um prazer poder entrar na casa de vocês, mostrar para vocês um pouquinho sobre essas variações dentro da educação, da questão do negro, questão que queremos abordar também indígenas, várias outras, né, quantas coisas, um leque se abre na educação. É um programa para isso, é um programa que hoje abre espaço para nós professores podermos vir aqui contar para vocês a realidade e o que está sendo feito e a luta para que a escola, para que a educação, ela realmente flua de maneira positiva e realmente eu tenho certeza de que todos que passaram e passam por aqui acreditam sim na educação, que nós vamos sim crescer e vamos ter sim bons frutos. Quer deixar um recadinho? Quero só agradecer aos internautas que nos acompanharam, agradecer o convite, o professor João, né, que sempre está comigo, meu fiel escudeiro. Professor João. Ele está ali do lado de fora, porque aqui dentro ficamos só nós mesmo por causa da pandemia, estamos cuidando dos protocolos, mas o professor João, parceiraço, sempre presente comigo, olha, me ajudando com as pautas, com os convidados. Meia-noite eu estou ligando. Simone, um beijo para você, me desculpe o horário que eu encho o saco do maridão aí, mas um abraço para o professor João, que sempre esteve comigo, né? A Simone, sua esposa, as crianças, de suma importância, é uma parceria fechada mesmo, e eu tenho certeza que esse programa vai ficar cada vez melhor para vocês que nos acompanhem e aguardem. Teremos muito mais convidados e temas importantíssimos a todos vocês. Um super beijo, até a próxima quarta-feira com um convidado especial que vai falar sobre o sedentarismo dos jovens nesta pandemia. Nos aguardem, até quarta-feira, dia 21, é feriado, mas teremos programa. Um super beijo a todos vocês. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least